Nos cobra transparência no futebol e investe nessa rivalidade alto astral da bancada democrática. A grande verdade é que nós, hoje, cruzeirenses, temos uma luz no fim do túnel para tudo isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais e no nosso clube, né? Temos um companheiro de tragédia passando no fundo aqui. Falta agora ele alcançar o Cruzeiro em glórias e conquistas, coisas que vai ser difícil demais da conta. E também, falar em glórias, tem que falar do América, né? Certo? Porque nós estamos na série A2. O cara vai passar invisível, como sempre foi em Minas Gerais, né? A vida toda ficou invisível. 50 anos que não ganha nada. Nada. Daqui a pouco, detalhes do orçamento do Atlético para 2020. Prisões de torcedores de organizadas. Operação da Polícia Civil e Ministério Público em cima dos baderneiros. E também informações do América e dessa complicada crise do Cruzeiro. Renuncia ou não renuncia? Já a gente volta com a bancada. Tá daquele jeito, né? Não fala nada, fica Só fazer o peduzinho. Sabe como é que é isso? Foi pioneiro nisso aí. E Fael. E vamos direto para o Ministério Público de Minas Gerais. Lá fala a repórter do Alterosa, agora Larissa Oliveira, com informações do que aconteceu agora há pouco. A Operação Voz das Arquibancadas. Fala, Larissa, boa tarde. Boa tarde, Leopoldo. Boa tarde a todos que acompanham o Alterosa Esporte. Ao todo, 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e também 16 mandados de prisão foram expedidos. 8 pessoas foram presas, dentre elas líderes da torcida organizada e também integrantes, tanto da Máfia Azul quanto da torcida Pavilhão Independente do Cruzeiro. O Ministério Público anunciou durante a coletiva de imprensa, Leopoldo, que ficou determinado que as torcidas organizadas, tanto da Máfia Azul quanto da Pavilhão Independente, fiquem banidas de irem caracterizadas aos estádios de todo o Brasil e também no entorno dos estádios por 365 dias. Essa determinação será repassada para a Federação Mineira de Futebol. Pode haver, sim, aí um recorrimento por parte deles, mas ficou determinado pelo Ministério Público que essas torcidas sejam banidas de frequentarem os estádios por 365 dias. Essas foram as primeiras informações repassadas, as investigações continuam. Essas pessoas que não foram presas são tratadas como foragidas e foram apreendidos aí, vários bastões de madeira, tanto nas sedes quanto na casa desses integrantes dessas torcidas e também documentos que irão auxiliar nas investigações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Larissa. Mais informações daqui a pouquinho no Alterosa Esporte, no Alterosa Agora. Muito obrigado pela sua participação aqui com essas informações importantes, porque a gente tem que combater a violência e não dá para chamar esses caras que têm envolvimento com crimes como rixa, agressão, tumultos, tráfico de droga e até tentativa ou até homicídio consumado, essas pessoas não podem ser chamadas de torcedores. Está aí, então, o Ministério Público tomando essa medida. Você vê imagens da Polícia Civil cumprindo esses mandados de prisão e apreensão de materiais nas sedes de Máfia Azul e Pavilhão Celeste. Independente. Perdão, Pavilhão Independente. Hugão, como se não bastasse toda a crise dentro de campo, rebaixamento, crise política, crise financeira, também as torcidas estão sendo alvos aí de investigação. Leopoldo Siqueira, me corta o coração, porque a Máfia Azul e Pavilhão Independente poderiam ser um grande patrimônio, né, do Cruzeiro Esporte Clube, mas é aquilo que a gente fala sempre aqui no Alterosa Esporte, né? A gente sempre cobrou transparência, desde que eu entrei aqui, nunca fui censurado de falar absolutamente nada. O próprio Fael Lima mesmo sempre colocou aqui as condições, né, do modo de ver dele, de repente, que o Ministério Público agisse de forma intensa e eficaz. É o que está acontecendo, foi aquilo que a gente sempre cobrou aqui, então que as investigações possam ter seu prosseguimento e que tudo seja muito bem esclarecido. E aquele negocinho, né? Eu vou cobrar aqui sempre, o dedinho na catraca para que quando as pessoas possam fazer badernas no estádio, né, fique vermelhinho e não participe, para que o torcedor de bem possa participar disso que é uma grande festa que é o futebol no nosso país. Pois bem, Polícia Militar cumprindo também aí junto com a Polícia Civil. Obrigado, Polícia Militar, obrigado, Polícia Civil, obrigado, Ministério Público, né, por fazerem essa ação, porque o futebol tem que ser devolvido às pessoas de bem, né? Agora, elas são banidas, como disse a Larissa ali, né, informou,
banidas durante 365 dias de usarem as vestimentas. Seus uniformes, né? Os uniformes. Isso, suas marcas Tá registradas. pouco, não, seu Jair? Eu acho pouco. Eu acho. Eu acho pouco. Tem que ser o dedinho mesmo para chegar lá e, ó, sair de vez. Porque senão nós estamos cansados de ver. Isso, não sei o quê. Volta a mesma coisa. Eu acho muito pouco. Léo, as torcidas, elas têm uma punição nesse caso por venda de material, né, da torcida, já que não vai poder usar, diminui a venda, então diminui o caixa da torcida, mas eu acho que atrapalha na identificação. Acho que a confusão vai continuar acontecendo na partida de futebol. E aí você não identifica mais de qual torcida é, então eu acho que é paliativo essa medida aí, Leopoldo Siqueira, porque proibir instrumento, proibir uniforme, você tem dificuldade de identificar de que torcida que é. Então, o uniforme está lá, o uniforme não briga, não agride. Mas o rosto continua, Fael. Mas aí você fica com dificuldade, não é minha torcida, não está usando o material. Então não mas aí é a nossa cobrança de individualizar, né? Vai estar sem uniforme, mas vai estar com o rosto lá. Tem o rosto lá, opa, o que precisa é que, exatamente, que o criminoso, se houver, seja punido. Claro. Esse sim seja banido. Agora, por falar de atravessando a rua, a gente também está querendo, né, que consuma também a investigação do outro lado da rua, tá? Tem o outro lado da rua e também poder observar também que tem uma coisa para ser investigada lá aí e acelera o processo. Você imagina o desespero quando entrou os carros da polícia na rua, o pessoal, rapaz, de que lado que vai ficar? De que lado da rua? Isso aí você tá Daqui a pouco informações da crise por direito. Falam de material, né, que as torcidas vendem, né? As torcidas vendem camisas, bandeiras e bandana, boné e tudo mais. Fazem trabalhos sociais, sim, né? Doação de sangue, sopão, ok. Mas isso aqui é material de torcedor? Não. Hein? Isso aqui é para agredir o adversário. Isso aqui é para cometer crime. E isso não é papel de torcida organizada. Já mais informações. E a presença aqui ao vivo de Sérgio Santos Rodrigues, conselheiro, candidato à presidência nas últimas eleições do Cruzeiro, para falar sobre essa crise. Ronaldo Granata acaba de declarar que não vai renunciar. Presidente do Conselho conversa com ele nos bastidores. E agora, essa crise termina nunca? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aqui no programa. Meu amigo, você não tem força política. Eu não vou Ame incondicionalmente. Voltamos com a bancada... Peraí, Leopoldo Siqueira. Você vai dar uma geral aí? Eu não vou deixar meu rival passar por essa situação sem fazer uma mínima contribuição, Leopoldo Siqueira. Eu não posso deixar o Cruzeiro acabar. São 6 pontos a menos do Campeonato Mineiro. Aquele baile na final de estadual, quando o VAR não interfere, né? Quando vai interfere, vocês conseguem levar. Você é cara de pau. 6 pontos no Campeonato Brasileiro, se um dia voltar para a Série A. Quantos pontos? Então, Leopoldo, o mínimo que eu posso fazer hoje, o que é? Lavar a piscina do Barro Preto, né? Tá sem dinheiro para lavar a piscina do Barro Preto, tá aqui minha vassoura, meu balde. Então, vou pedir pro pessoal do Barro Preto, Léo, abram as portas para mim. Eu vou lá lavar a piscina do Barro Preto. Pelo menos isso eu tenho que fazer. Eu não posso ver aquele clube abandonado com aquela água verde mostrando que o clube tá fechando. Se você acha que tá me zoando, você tá me ajudando. Porque eu faço a crítica pra caramba e toda vez que tem essas zoeiras aqui com o Fael, eu repasso a quem se deve, né? Então, as diretorias dos clubes sociais, ao presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, tá aí, pra vocês aí, o novo funcionário aqui. Vai trabalhar de graça, velho? Porque não tem dinheiro pra pagar também. Eu não vou deixar meu rival fechar as portas. Daqui a pouco nós vamos esclarecer essa história, tá? Tem uma entrevista com o superintendente lá da sede, da Campestre. Vamos ver se ele vai me convence. Explicar tudo direitinho. Não me interrompa, por gentileza, que eu estou dando informação aqui. De boa. Então, vai, tá? Vai, Galo. Daqui a pouco, então, o direito dele de dar a sua versão. Pois bem, ô Fael, vamos lá. Galo News, o que tem de novo aqui? Convocação para a seleção olímpica? Convocação para o torneio pré-olímpico, o goleiro Cleiton volta, né? Ficou de fora da última convocação porque a seleção queria fazer testes com outros nomes também, mas ele é titular, por isso está de volta ao torneio pré-olímpico. O goleiro que ganhou a chance quando o Vitor ficou no departamento médico, depois daquele duelo, aquele clássico pela Copa do Brasil, o Vitor vai para o departamento médico, fica até dezembro e o Cleiton mostra que pode ser o titular. Está num período de conversa, né, Léo? Porque merecidamente ele quer um aumento salarial. E o Guga também convocado para o torneio pré-olímpico. Tô achando que não fica no Atlético para a próxima temporada e os dois desfalcam o Atlético nos primeiros jogos do Campeonato Mineiro de 2020, porque na pré-temporada também estarão à disposição da seleção brasileira. Que bom que vão desfalcar o Atlético, que estarão num torneio pré-olímpico com a seleção brasileira sendo valorizados
e o Guga e o Levir Coupe que anunciou, Leopoldo, a aposentadoria no futebol, né? Aí ele tem história com os dois clubes também, até o Gão pode falar um pouco mais desse profissional, excelente pessoa, não tem nada dessa última passagem dele aqui, o que fica é o título da Copa do Brasil de 2014, ficam os títulos estaduais, que pena que a gente não levou que é brasileiro de 2001, porque merecia demais, era um timaço, Levi, contribuiu muito para a nossa história, grande abraço. Brasileiro com o Atlético, a gente sabe como é que funciona, né, irmão? Daqui a pouquinho faz as bodas de ouro, vamos fazer uma festinha bacana aqui. Levir Coupe tem uma história também no time do Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil, também foi campeão mineiro, revelou nomes importantes que logo em seguida também se tornaram multicampeões pelo Cruzeiro. Então, Levi, obrigado por tudo, pelo futebol mineiro e boa aposentadoria, curte agora a família que você merece. É isso aí, aos 74, não é isso? Aí O você Levi me pegou. se aposenta. O Jair, estava na hora, agora vai descansar. Eu acho que já dava ainda um caldinho. Dava um caldo? Será que conseguiu juntar uma grana? Que isso. Aquela passada no Japão dele lá, amigo. Tá com muito dinheiro. Ontem, durante todo o dia, reunião na sede social do Cruzeiro e o diretor de comunicação revela o que aconteceu ao final. Ele passou o dia todo em reunião com o Conselho Diretor, com o Conselho Fiscal e também com o Conselho Deliberativo, onde ele recebeu uma proposta do presidente do Conselho, Dalai Rocha, da possibilidade de uma renúncia, porque haveria 3 grandes empresários dispostos a assumir o Cruzeiro. O presidente me relatou o seguinte, que ele está disposto a essa renúncia desde que esses empresários sejam apresentados a ele e a partir daí será feito, de repente, um documento, uma coisa, como será essa entrada aqui no Cruzeiro. Então, ele simplesmente não vai entregar o cargo e não vai renunciar, caso esses empresários não venham aqui e se coloquem como os novos gestores do clube e tudo documentado. Não seria uma coisa apenas de palavra. Então, essa é a posição do presidente. Ele busca aquele que é o melhor caminho para o clube. Se realmente houver os empresários, ele aceita fazer a sua renúncia desde que todos assumam aquilo que vai ser feito a partir de agora. Bom, isso foi ontem no final da tarde, até agora não houve essa outra reunião, essa assinatura, o aparecimento desses avalistas. E para falar desse assunto e outros, nosso convidado especial, Sérgio Santos Rodrigues. Tudo bom, Serginho? Por favor. Prazer. Conselheiro do Cruzeiro, candidato às eleições no último pleito e advogado especialista em direito esportivo, ou seja, é o cara para falar de tudo aqui. Essa renúncia, ela vai se dar. Uma hora, ela não sabe a hora ainda. Tomara, né? Em que termos que ela tem que acontecer, juridicamente falando, estatutariamente falando? O Conselho Deliberativo ele é soberano. Na verdade, a gente não sabe se vai ter renúncia. A gente espera que tenha. Inclusive, a solução que a gente pensa e dá hoje é que o Dalai marque a reunião de afastamento, marque essa reunião, porque ela tem um prazo regimental de pelo menos 15 dias para que seja realizada, e continue negociando durante esse prazo. Não tem problema nenhum. O Cruzeiro não é nada prejudicado com isso. Só que a questão é que a cada dia mais que eles ficam lá, eu projeto que é pelo menos mais uns 15 de prejuízo para a gente ter que mudar lá na frente. Porque a gente vê que a torcida está muito revoltada, investigações continuam correndo, a credibilidade do clube acaba, patrocinador vai querer correr. A gente já viu uma grande marca automotiva aí dizendo que não pretende ficar no Cruzeiro, né? Bancos não vão emprestar dinheiro para o Cruzeiro. Então acho que a melhor solução para o Cruzeiro hoje era essa, marcar a reunião de afastamento. Vamos votar dia que seja em janeiro, fazer as contas certinho. Enquanto isso, discute para ver se vai ter ou não renúncia. A renúncia, eu disse, ela vai se dar, porque o próprio presidente, através do Valdir Barbosa, disse, aceita. Só que tem que ter o aval, né, para as questões mas as condições, Léo, com todo respeito, entram no clube, faz um endividamento absurdo desse, que hoje fala em 700 milhões, outro 800. Aí você vai sair e vai falar, assume o aval quem está entrando e não tem nada a ver com isso? Porque quem que deu o aval? Deu o aval quem foi beneficiado por isso. Estou falando no mínimo com salários por dentro, que nós sabemos os valores que são. Regularidade eu não posso afirmar porque a polícia ainda não fez, mas parece que elas existem. Então só com salários por dentro que tiveram acréscimo de patrimônio era obrigação da aval, era obrigação. E vai passar isso para os grandes empresários que querem entrar? Um absurdo essa condição. Pois bem, o presidente teria aceitado nessas condições
né, a renúncia. O Hermínio Lemos, outro vice-presidente, teria aceitado também nos bastidores, mas um vice-presidente vai falar, agora o Alterosa Esporte não quer renunciar. Ronaldo Granata. Preparado para assumir e contando com todo empresário que quiser ajudar o Cruzeiro sem interesse, eles têm que vir ajudar, não é ficar trocando pano pronto, querendo tirar quem foi eleito e tá lá dentro para ajudar. Não, eu fui eleito. A solução para o Cruzeiro agora é sanear, choque de gestão, pacificar, reconstruir e reestruturar. E resgatar nossa imagem, que infelizmente está muito desgastada. E uma palavra-chave que faltou é profissionalizar. Nós precisamos profissionalizar a gestão. A gente precisa tirar essas pessoas que não geram mais credibilidade. Eles estão me usando como bode expiatório, como pedra na vinda desses empresários. Quem está usando isso é quem está lá agarrado ao poder e não quer sair. Está tirando a corda do pescoço dele e pondo no meu. E, infelizmente, ele tem que tomar a decisão dele, a minha eu tomo. Primeiro, ele tem que se afastar. E quando você fala, eles estão me usando, aí seria realmente o presidente quem está comandando junto com ele, essas pessoas que não saíram, por exemplo, Itaí Machado e Sérgio Nonato, que não saíram de fato? Nós nunca saíram. Isso aí é público e notório para quem conhece o Cruzeiro e para quem está lá dentro, que eles nunca saíram. Não existe possibilidade de renúncia da minha parte. Então ficou claro aqui que o Ronaldo Granata não quer renunciar e aceita assumir o cargo da presidência. E é possível? Estatutariamente é possível. Só que eu acho, eu inclusive falei isso para o próprio Ronaldo Granata, uma vez que a gente conversou. Falei, por mais que de fato ele não teve ligação nenhuma com essa diretoria desde o começo, mas semana passada acabou aceitando assumir um cargo junto ao Wagner. Verdade. Eu acho que o que todos querem é isso. E eu sugeri isso para ele. Falei, Ronaldo, renuncia e tenta participar da reconstrução. Por que não isso? Procure uma viabilidade para isso. Só que no momento atual, o que todos querem, o que o Cruzeiro precisa, é dessa limpa geral. É que todos que estão lá com o nome lá de alguma forma saiam para a gente começar do zero. É os bons ventos que eu vejo o Gão falando aqui sempre, que eu acho que isso pode ocorrer para o Cruzeiro. Então, sem dúvida nenhuma, se ele quer o melhor do Cruzeiro, se ele busca o melhor para o Cruzeiro, e falo isso de quem falou isso pessoalmente, não estou aqui falando por trás, falei, você tem que sair e depois você negocia uma participação de alguma forma se você entender que tem essa legitimidade. Eu e o Sérgio, a gente está basicamente assim no mesmo pensamento, no sentido de que a gente vê novos ventos realmente e que a gente torce por uma mudança no Cruzeiro. Mas aonde que a gente bate de frente? Eu acho que o Estatuto do Cruzeiro, me desculpa muita franqueza, não tem valor absolutamente nenhum. Explico por quê. Eu acho que quando as coisas acontecem de maneira que há a intenção política favorável a quem está no poder, as coisas funcionam e aí o estatuto ele passa a ter um determinado valor. Quando não funciona, abre-se outras medidas, eles tomam as iniciativas, acontecem as coisas e o estatuto é deixado de lado. E isso eu vi, pelo menos nesse ano, umas 3 ou 4 vezes, em termos de acordos, em termos de conflito de interesse, em termos de que vai acontecer dessa forma e ponto final. Afastamento de pessoas, distanciamento de terceiros, sempre aconteceu dessa forma. Então eu discordo que o estatuto tem a força máxima. É usado esse argumento muito quando, por exemplo, quem está no poder quer que as coisas funcionem da maneira dele. Aí ele, o estatuto me impede. Né? O que a gente vê nesse momento, inclusive agora, eu não vejo, dei uma lida boa mesmo e me informei de algumas coisas no estatuto e vejo que algumas coisas que acontecem, por exemplo, esse pedido de 36 horas de trégua em relação à torcida aos protestos, né? Concordo com você, pelo estatuto já era para ter pedido já o afastamento e vamos negociar durante né, o que vai acontecendo. Mas também entendo o lado do Dalai no aspecto do seguinte, vai acontecer a renúncia, isso é indiscutível. O Wagner Pires de Sá, ele não se sustenta no cargo, ele não vai se sustentar no cargo. Não tem força econômica, não tem poder agora em termos comerciais de que as pessoas queiram investir dentro do Cruzeiro com a figura dele e a figura dos comandados dele lá. Não tem esse tipo de intenção. Então, eu entendo até o lado do Dalai, acho que é emergencial, realmente, como você está falando. Né? O protesto da torcida hoje está marcado e acho que o torcedor está agindo de forma inteligente, e acredito eu que, pelo menos, o Wagner Pires vai entregar e que esse argumento do Ronaldo agora, ele nem consegue se sustentar, porque ele não tem força política dentro do Cruzeiro para isso. Ele não tem nem sequer uma base que possa fortalecer essa vontade dele. Então, para mim, é questão de tempo. Até o Wagner Pires, acho que não cheguei nem no final da semana, entregar o cargo e os empresários já assumirem e o Ronaldo Granata não vai ser nenhum empecilho para o que vem pela frente no Cruzeiro. Minha opinião. Tomara que seja. Eu só acho assim, o estatuto ele só tem que te corrigir, até porque eu sou da área do direito. É igual a gente dizer que a Constituição não tem validade. Que tem. Concordo que ele não foi
bem utilizado como deveria ser. Respeitado, eu tenho falado em algumas entrevistas isso, realmente. Eu acho que é o grande problema do futebol. Toda vez que a gente poderia ter aplicado o estatuto para afastar antes, mas está chegando aquela fase, está chegando outra fase, estamos disputando isso, estamos disputando aquilo. É isso que está errado. Tal qual quis se jogar no fim, faltando 7 rodadas, lavo minhas mãos, a oposição ou a política que rebaixou o Cruzeiro. Não foi. Quem rebaixou foi Wagner Pires de Sá, Sérgio Nonato dos Reis e Itaí Machado de Souza. Foram 3 pessoas, os cabeças. Claro que teve muita gente embaixo que concordou e ajudou nisso. Mas quem rebaixou foram eles nas outras 31. Não foram as últimas 7 depois que eles saíram e falaram, lavo minhas mãos. Então tem muita coisa que precisa ser mudada. Inclusive, nós estamos vivendo essa fase triste aí, que quem ganha pouco hoje nem salário recebe e os grandes beneficiados financeiramente disso nem estão lá para responder hoje. Uns estão para a Europa, outros estão passeando de carro importado e quem tem que ganhar o pouco para poder sobreviver está lá mandando carta e vivendo agora da solidariedade da torcida. Esse é o grande absurdo que o Cruzeiro passa por ele hoje, que precisa dessa mudança. Falando em estatuto, recebi de um grupo de conselheiros um print que eu vou mostrar aqui agora. Coloca aí. O Serginho já deu uma olhada, o Sérgio Santos Rodrigues já deu uma olhada, para não confundir, né? Há um questionamento aí de bastidor, Sérgio Santos, de que o Dalai Rocha não teria legitimidade para estar hoje ocupando o cargo de presidente do Conselho e, com isso, conduzir esse processo da renúncia. Você deu uma olhada, é por aí esse sétimo parágrafo? Eu entendo, sinceramente, eu posso até ser corrigido depois, eu bati um papo aqui agora com o Cris também, que é um amigo, que entende bastante do Estatuto do Cruzeiro, que o requisito, aí ele ser nato. E para ser nato você tem que ser sido efetivo durante 3 mandatos. E o Dalai cumpre esse requisito. Mas agora, sinceramente, aí eu concordo com o Gão. Não acho que essa deveria ser a conversa agora. Nós vamos discutir agora a eleição de conselho, aí nós vamos anular a chapa de conselho que está lá, onde que nós vamos parar? Urgente para o Cruzeiro hoje, para essa mudança, é afastar quem está na cabeça. Esse é urgente para o Cruzeiro hoje. Essa é a urgência. Então, quer dizer, discutir aqui se o Dalai tem legitimidade é mais uma postura de oposição, de briga política. Porque se ele não tiver, vai para quê? Aí eu concordo que isso é uma briga política. Quando eu bato que hoje a gente não briga por paz, nem por guerra, nem por política. A gente briga por justiça e por uma coisa necessária que precisa ser feita para a continuação do Cruzeiro. Nós estamos em fase de pré-temporada, daqui a pouco já começa o campeonato de novo, aí vão falar, agora não podemos afastar, porque está começando o Campeonato Mineiro. Então no futebol sempre vai existir a disputa de alguma coisa, por isso que isso não pode esperar mais. Urge, a torcida quer rede social, é a torcida fisicamente nas ruas, nas redes sociais. Esses 9 milhões, nós conselheiros, somos representantes de 9 milhões de torcedores. Então a gente tem que ter essa consciência de que hoje é preciso afastar quem está lá para voltar à credibilidade do Cruzeiro. O que você percebe, por exemplo, com o Dalai chegando com a figura do Pedro do Supermercado BH, com o Brandi e o Aquiles. Em relação... Como, desculpa? E o Aquiles também, Isso, né? e o Aquiles. Ótimo. O que você acha interessante no Cruzeiro nesse momento? Quaisquer pessoas do bem que queiram fazer um bom trabalho, nós estamos falando de 3 pessoas extremamente bem-sucedidas, que amam o Cruzeiro, que têm a vontade de fazer bem, tanto que é o que eu sempre falo. Outro dia eu dei uma entrevista, falaram, você está fazendo porque você quer ser candidato? De forma alguma, eu quero o bem do Cruzeiro. Se tiver pessoas boas dispostas a assumirem o Cruzeiro, e para mim esses 3 têm um nome excelente, uma reputação excelente, falei, tem mais, tem do lado deles, tem o Zé Gustavo Gatti, tem o Totti, que trabalhou lá há muito tempo, Aristóteles Loredo, tem o Giovanni Baroni, que concorreu a vice comigo. Então tem muito nome bom dentro do Cruzeiro para poder ajudar. Basta colocar e fazer. E outra coisa, quem entrar com é importante. Não pode passar pano quente, não pode jogar poeira para debaixo do tapete. E aí eu faço uma hoje, pergunta. Só de ir atrás do que a gente imagina, igual foi falado, pagamentos para empresário que não tinha nota, altíssimos salários, só de correr atrás disso a gente já recupera uma folha aí, se bobear daqui a pouco. Perfeito. Qual a possibilidade de afastar os 55 conselheiros que o próprio Zezé Perrella disse que havia a possibilidade, porque para mim isso é corrupção. Quando você paga para que a pessoa tenha o direito a voto porque ele está inadimplente, para mim isso é compra de voto, isso é corrupção. Isso é abertamente, ele falou isso para todo mundo dentro de uma entrevista coletiva. Há a possibilidade de afastamento desses conselheiros para que eles não participem mais? Eu acho que isso tem que ser olhado, Gão, porque eu vou além. Então, a possibilidade que até é pior do que você está falando. A possibilidade de que não tenha sido nem pago para eles, tenha sido dada a baixa no sistema sem o dinheiro entrar no cofre do Cruzeiro. Existe essa possibilidade. A gente já conversou com quem está trabalhando nisso aí, eles falam que pode ser que não tenha sido nem pago. A baixa é dada de forma automática, o Cruzeiro deixa de arrecadar. Ou seja, aquela pessoa mais humilde que paga o clube para poder frequentar com a sua família no fim de semana, às vezes faz um sacrifício para isso pagando, e teve gente que suspeita, se repito, sequer estava pagando. A baixa era dada automática. Acho que isso, a providência é imediata. Um caminho, reconstrução do Cruzeiro, e o outro, correr atrás de quem colocou a gente aí. E ir até o fundo, investigar até o fundo. E eu não tenho dúvida que talvez o medo maior dele seja esse. Que a hora que entrar lá e só pegar os extratos do Cruzeiro, dos últimos 2 anos, só pega os extratos bancários.
vê o que foi para onde. Procura o lastro, porque extrato não tem como apagar. Não. Procura o lastro disso depois. É simples. É simples, eu sou do meio jurídico. Não Muitos sou policial, mas sou do meio jurídico. Muitos torcedores estavam preocupados assim, isso é torcedor falando. Eles estão lá no prédio lá, e se sumir com o documento e etc e tal. Eu falo, mano, você pode sumir com o documento, mas se você não comprovar pagamentos, é configurado crime. Documento tem como, mas é o que eu falo. E talvez até por isso eu fui muito veemente nessa postura, que nessa reconstrução, alguns falar, o Sérgio, ele é brigão, etc. Não é que é isso. Eu acho que eu não consigo botar a cabeça no travesseiro, sabendo que fizeram isso com o Cruzeiro, e que a gente vai poder passar por cima e superar com outra forma. Dá para trilhar os dois caminhos. Vamos pegar esses empresários fortes, fazer uma reconstrução boa, mas ao mesmo tempo pega uma auditoria, uma empresa boa e vai para trás. Não podemos deixar para trás ficar dessa forma como está de jeito nenhum. Com certeza. Daqui a pouco o Sérgio Santos Rodrigues volta para bater um papo com a gente. Vamos fazer aí um parênteses para falar também do América, que está em busca de renovação de contratos e emprestando jogadores. Na telinha, para o seu Jair comentar. Ricardo Silva. Ele vai renovar ou não, senhor Jair? Porque tinha uma proposta para o zagueiro se o América subisse. Não subiu, aí o empresário dele falou, opa. Aí agora o papo é outro. Nosso zagueiro artilheiro, então, deve renovar. E o Felipe Azevedo foi emprestado ao time paulista, Água Santa, Água Boa? Qual que é? Santa. Água Santa? Água Boa, Água Santa, qualquer água ele pode ter. Também muito obrigado. Mas volta depois do Campeonato Paulista, só vai lá disputar. Eles são assim, empresta para o paulista e bota para o brasileiro. Então Felipe Azevedo, Água Santa, tem aprovação do mestre Jair Barra. Tranquilo. O Felipe Azevedo não contribuiu tanto assim, né, Jair? Não foi bom, não foi bem, não. Tem que produzir mais, né? Por isso que eu pensei que ele fosse ficar direto. Mas ele vai voltar, viu? É o que o Ederson falava com a gente, que você enxuga a folha no Campeonato Mineiro para ter um gás a mais no Brasileiro. Vamos então ver. Enxuga, empresta no Mineiro. Vamos ver. Eles sempre fazem isso, emprestam para o São Paulo para disputar o A2, A3, não sei. Aí depois volta. Por falar em enxuga, puxa daqui, investe dali, o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou o orçamento para 2020. Leopoldo, isso é um ritual tradicional nos clubes, né? Você coloca uma previsão do que vai entrar, uma previsão do que você vai gastar, mas dificilmente isso se cumpre totalmente, né? Tivemos, aliás, é importante destacar também protesto do grupo aí Renova Galo, que pede mais participação do torcedor nas eleições, mais transparência para o torcedor, já que o clube normalmente abre as portas, esclarece tudo isso apenas para os conselheiros. O Galo vai muito além do conselho. Então, um grande abraço, pessoal do Renova Galo. E aí o Atlético aprovou um orçamento em que ele prevê venda de atletas aí na faixa dos 100 milhões, que irá investir apenas 20 milhões em contratações, que é pouco. Previa isso no ano passado, gastou 40 com o Lucas Hernandes, Ramírez, o Martínez e o Igor Rabelo, o Guga, essa turma toda. Congela. Não deu tempo. Aquele ali é o projeto Renova Galo que eu citei aqui agora há pouco. É que pede mais transparência, mais participação do torcedor, né? Que o Galo não fique preso apenas ao conselho, como acontece há tanto tempo. Pois bem, então vamos ver um resumo aí na arte do Dudu, vamos lá. Um resumo do que é essa pretensão financeira do Atlético em 2020. Receita bruta 308 milhões e 700 mil reais. Venda de jogadores 100 milhões. Quem tem lá para vender que vai dar isso tudo aí, Fael? Pois é, Léo, aí você teria que se desfazer de muitas peças do elenco, né? Tem o Gabriel, que eu acho que vai ser negociado, o Guga, o Cleiton é uma peça valorizada no ano, como foi convocado agora para o torneio pré-olímpico. Tem o Casares, que tem mais um ano apenas de contrato com o Atlético, então pode ser negociado também para oxigenar. Tem o Tchará, que tem interesse já do futebol exterior, então pode ser que chegue, mas é uma marca realmente difícil de ser batida, já que nós, por exemplo, o Alejandro, que eu imaginei que seria vendido por um valor muito acima disso, foi vendido por um valor até baixo. Mas aí entra percentual de atletas também. Atletas que passaram pelo Galo, que se forem negociados agora, podem render aí 5%, caso tenham sido formados aqui. O gasto de reforço com 20 milhões é muito difícil de você manter, né? Principalmente se você conseguiu vender 100 milhões, você vai ter que repor. Ficar apenas nos 20 eu acho difícil demais. Pois é, o gasto com reforço, 20 milhões foi o que foi orçado no ano passado. Ou nessa temporada também. Nessa temporada agora. Era previsão e o Galo gastou 40. 40. Por isso que eu falo que com essa reforços questionados por você. Muito. O Lucas Hernandes é o contratado no meio do ano aí, eu tenho um valor aqui,
para ser o quarto reserva da posição, por ter feito 5, 6 jogos apenas em 6 meses. Então tem que questionar, sim, o investimento. E tem outros aí que são gastos necessários, como, por exemplo, parcelamento de Profut. Você não pode deixar, senão você perde esse parcelamento, você perde esse benefício. Aliás, é uma preocupação que o Gão deveria ter também para o ano que vem. Tem demais, cara. Porque esse é um gasto que não dá para você atrasar, não dá para você perder. Tem a previsão atleticana aqui de processos, né, na FIFA, 13 milhões de reais. Daqui a pouquinho a gente fala novamente com o Sérgio Santos Rodrigues para saber das sanções que o Cruzeiro corre risco em relação a esse processo na FIFA. Daqui a pouquinho. O Sete Câmara já pagou muitos jogadores que foram investimentos de outras diretorias, do Alexandre, do Daniel Nepomuceno, e ainda tem muita conta para pagar. Pois é, a gente está vendo aí planejamentos, né, orçamento para o ano que vem. Estou aqui com a Letícia Santiago, tudo bem? Tudo bem, Léo. Maravilhosa, como sempre, para dar uma notícia maravilhosa. Planejamento, essa coisa de orçamento, organização para o comércio e vários outros tipos de... Né, prestadores de serviços, tem que ser com a .com. Tem que ser com a .com. A .com você, primeiro que não paga nada, eu já vou falar para você saber que não tem nada de pegadinha, não paga nada. E a .com vem para modernizar seu negócio, para trazer comunicação eficiente, para reestruturar, dar uma mentoria, uma consultoria para sua empresa, o que ela está gastando muito, o que ela pode diminuir para aumentar seus lucros. Eu vou dar um exemplo do que a produção lá da .com me contou, que está ganhando demais é salão de beleza. Para esse final de ano maravilhoso, para o início do ano melhor ainda. Todo mundo se preparando para as festas. Todo mundo se preparando. Tem salão de beleza aí arrecadando nesse mês de dezembro mais, além do que já fazia no mês, mais 10 mil reais. Então, a .com realmente trazendo novos produtos para dentro desse salão de beleza e fazendo você ganhar mais. Então, ligue agora. Isso, ligue agora. 39560471 ou então mande um WhatsApp para esse telefone que está na tela. 984650743 e a .com começa a ganhar imediatamente mais. Viu? Não tem erro, gente. Ficou com dúvida? Quer saber um pouco mais? Entra no site, liga nesse telefone, manda o WhatsApp. Não tem erro, começa a ganhar a partir de agora mais. Muito bom, Letícia. Obrigada. Obrigado. E agora a gente vai ver o seguinte, vamos mudar aí nosso script, viu, Isabel? Vamos para a sede campestre, que é um direito de resposta do superintendente, a 16 aí. Porque ontem foi feita aqui uma observação com relação ao estado de conservação das piscinas da campestre, não é isso, Gão? Sim. E agora tem a resposta, então, do dirigente desta unidade do Cruzeiro. Eu venho, através desse áudio, Leopoldo, externar minha indignação com o fato de o Gão ontem ter falado que, devido às dificuldades do Cruzeiro, as piscinas do Clube Cruzeiro Pampulha estarem sujas, falta de tratamento, e isso não é verdade. Houve uma reportagem no sábado do jornal Hoje em Dia, em que mostra uma foto da piscina esverdeada. Realmente, nós tivemos uma chuva ácida de terça para quarta-feira. A piscina, no termo técnico, né, fala virou, a água virou. Então, nós tivemos que fazer um tratamento de choque. Eu, por precaução, fechei a piscina na quarta, na quinta e na sexta-feira. E alguns opositores tiraram foto como se o Cruzeiro não tivesse dinheiro para estar tratando a piscina. Isso não é verdade. Hoje nós temos uma empresa renomada que faz a venda dos produtos e o químico faz as análises todos os dias, tá? Então nós fizemos um tratamento de choque, a piscina ficou fechada quarta, quinta, sexta, e no sábado ela já estava apta. No sábado saiu a reportagem do Hoje em Dia, eu entrei em contato com o repórter Guilherme Pio, ele me deu o direito de resposta, colocou meu direito de resposta no jornal Hoje em Dia, colocou a foto que eu mandei para ele ao vivo no sábado. Domingo nós tiramos fotos, espalhamos, mas a matéria que denigre, ela é compartilhada. A matéria que corrige, ela não foi tão compartilhada. No domingo nós ainda tivemos alguns associados ligando e perguntando, e eu mandava a foto da piscina, pode vir para o clube que ela está. Então, hora nenhuma o clube teve as piscinas fechadas para os associados no fim de semana, todas elas aptas a serem usadas pelos associados. Nós estamos abertos a qualquer reportagem para verificação dessa informação, entendeu? E nós da diretoria do Cruzeiro Pampulha estamos à disposição de todos vocês, tá? Peço que você coloque esse meu direito de resposta
no ar. Obrigado, um abraço, tamo junto. Aí Vitório Galinari, superintendente administrativo do Clube Cruzeiro Pampulha, que era chamado antes de Campestre. Sérgio Santos Rodrigues, processo na FIFA, principalmente o FAEL, fica falando que o Cruzeiro vai para a Série C, por causa de não pagamento se acontecer isso. É esse o risco? Não, existe uma gradação, né? Você pode ser proibição de poder de contratar, pode ter perda de ponto no campeonato que você está disputando, até um rebaixamento. Não, né? pelo regimento da FIFA, se não me falha a memória, apenas por fraude de jogos que você tem o rebaixamento decretado. O resto, se eu não me engano, é perda de ponto e apenas empecilho de contratar. Uma coisa pode levar a outra. Na verdade, até já atuei no processo, já relatei isso, por exemplo, quando o Betim era então comandado pelo Itair Machado, ele teve um rebaixamento por causa de não pagamento. Mas como que isso aconteceu? Eles contrataram, na época do Ipatinga, aquele jogador Pablo Escobar, não pagaram, tomaram a punição na FIFA. Acho que ele jogou aqui também, né? Jogou no Atlético. Aí, jogou? Aí, meu Deus. Ele não pagou, tomou uma punição de perda de 6 pontos. Em face dessa punição, ele ajuizou uma ação na Justiça Comum. Aí, por ter procurado a Justiça Comum, ele foi rebaixado. O Betim foi da Série C para D. Mas por não pagamento... O que acarretou, porque ele não acatou uma tomada de decisão. Existem gradações que você pode ter, dependendo como for depois, mas assim, rebaixamento imediato de forma alguma, isso aí não me preocupa. O problema, na verdade, é que existem vários processos. A gente pode ter várias sentenças que vão considerando os precedentes, né? Ou seja, e aí piorando a pena. Aí, como jornalista, para que eu tenha conhecimento, como eu aproveito sempre que vem dirigentes por aqui, como que o Cruzeiro vai resolver dívida a curto prazo agora? Que igual eu falei, tem Profut, tem folha de pagamento de dezembro, férias, 13º, salário de janeiro. Eu também... É uma solução, tanto que eu sempre falo, acho que tem que ser buscada por um grupo de pessoas interessadas em fazer isso. Se você me perguntar qual que é a sua solução, realmente eu não teria, porque eu também não conheço internamente como que está essa questão. O que foi realmente adiantado? Já falaram que tem até 2022, não sei se é. O que tem para receber ainda de potenciais... O que tem de potenciais patrocinadores para ano que vem? Também não sabemos. Na época que o Zezé estava lá ainda, parece que o Pedro havia feito um acordo com ele de entrar com patrocínio Master Bond, BH, não sabemos se isso vai continuar ou não. Então, assim, eu acho que essa conjuntura toda a gente só vai saber estando lá. O Wagner certamente não vai ter esse... Né, se ele permanecer, para mim, acho que o Pedro não entra porque não passa credibilidade nenhuma essa diretoria. Se a gente fizer um cálculo bobo aqui, se a gente falar que a folha do Cruzeiro é 15 milhões, considerando, obviamente, aí os encargos trabalhistas, tem 2 folhas atrasadas que dá 30. Sim. Mais 13º contexto de férias, você vai entrar devendo em janeiro aí 45 milhões, mais ou menos. Né? Eu fiz uma conta razoável e deu 58 milhões. Então, o que eu te falei, eu fiz por alto aqui. Fora isso, tem o pior de todos para mim, que é o mais deplorável, que é o salário de quem recebe pouco no clube, na Toca 1 e na Toca 2. Aí, além disso, podem vir esses potenciais da FIFA. Temos que descobrir essa questão do adiantamento. Se realmente se adiantou cota de Série A e vai receber de B, também temos um problema aí. Hoje saiu uma notícia também, eu já vi, que tem uma decisão da Justiça Federal que bloqueia parte do que receberia do Arrascaeta. E aí tem uma questão de uma dívida com o banco envolvida no meio. Sim. Parece que a Toca 2 já foi dada em garantia, que nem poderia ser. Então, assim, por isso que eu falei, precisa de um grupo de pessoas boas para sentar e estudar soluções. E acho, sim, que com essas pessoas com credibilidade, elas terão sim um crédito no mercado, né, para poder discutir isso e obter essas soluções de forma melhor. Mas sem dúvida nenhuma não são as pessoas que estão lá hoje. Uma frase. Começa com a renúncia de Wagner Pires de Sá e os seus vices. Pois bem, aí a polícia fez então a operação de cedo nas sedes, né, das torcidas organizadas Máfia Azul e Pavilhão Independente, como já informou direto do Ministério Público a Larissa Oliveira, 8 prisões, apreensão de material, e essa operação desencadeada por tantos problemas que essas torcidas provocaram, e infelizmente a gente lamenta que outras torcidas organizadas e outros clubes também tenham que ser alvo de investigação, porque infelizmente a coisa perdeu o controle. O Cruzeiro pode sofrer sanções, né, com relação aos tumultos na Justiça Esportiva por causa de comportamento inadequado de torcedores, né, Sérgio? Infelizmente pode. Isso aí começou, na verdade, na Justiça Brasileira. Isso é um espelho da legislação inglesa, né? A forma que acharam de punir os hooligans que tanto brigavam era falar, agora eu vou punir seu time, tamanha a paixão deles. A gente importou esse modelo e é um modelo que vinha funcionando, mas infelizmente, diante da situação que a gente vem passando agora,
Eu não sou demagogo, na minha campanha eu reuni com torcidas organizadas, conversei e falei da importância que eles têm para o clube, sim, desde que, igual o Gon falou, poderia ser um patrimônio do clube, desde que não tomem esse tipo de atitude que prejudica não só o clube como eles mesmos. Mas quem pega um ônibus para ir torcer para o time fora do estado e tal, são eles. É lastimável ver isso e esperamos que essa solução possa ajudar para que eles repensem e resolvam praticar a torcida da forma boa no futuro. É isso aí. Sérgio, volte sempre. Obrigado, Léo. Prazer sempre. Tudo bom, prazer, porque a bola agora vai ser rolada para o Alterosa Alerta com Stana Guzmán.